Todo joelho dobrará, toda língua professará que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. És Deus soberano, o poderoso de Israel, refúgio protetor, caminho que nos conduz ao céu. Por Ele estou livre, por Ele estás livre, por Ele estamos livres, livres libertos pelo sangue lá na cruz. Por Ele estou livre, por Ele estás livre, por Ele estamos livres, livres libertos pelo sangue lá na cruz. Está começando o programa Nael de Freitas e amigos pela TV Mãe de Deus, canal 18, e também pela TV Interação, canal 17, canal fechado de Belém do Pará. E olha, o programa hoje está sensacional e eu desejo neste momento que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Maria e a luz do Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, sobre todas as pessoas que você ama e, enfim, todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora. E dizer também que o nosso programa você pode assistir em qualquer lugar do mundo, pela net. Pela net você pode assistir em qualquer lugar. E daqui a pouco também vai ter o canal oficial do Nael de Freitas, onde vai estar toda a nossa programação neste canal. E hoje, como eu estava falando, eu vou ter a felicidade de receber dois irmãos, duas pessoas maravilhosas no nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre o terço dos homens. Mas não é o terço como a gente conhece normalmente. É uma verdadeira celebração do terço dos homens. E eu vou estar recebendo hoje duas pessoas que fazem parte justamente da coordenação do terço dos homens aqui em Capanema, que é o Chiquinho e o Alfredson. Ontem, inclusive, nós tivemos numa comunidade rural aqui de Capanema, foi uma festa, foi uma maravilha. Eu cantei lá junto com a banda, no final ainda cantei duas músicas minhas, foi maravilhoso demais. E eu convido você, homem, nós homens somos mais cascadura, mas graças ao amor de Nossa Senhora, esse amor de mãe, que só mãe tem esse amor como Nossa Senhora tem por cada um de nós. Aliás, diz que Deus nos ama com o amor de mãe. Sabe por que essa comparação? Porque o amor de mãe não tem nada que se iguale. E Nossa Senhora tem usado de todos os artifícios possíveis e imaginários para trazer os seus filhos, para arrebanhar os seus filhos para o reino de Deus, para a igreja do seu Filho Jesus. E o terço dos homens é mais uma iniciativa de Nossa Senhora na nossa igreja. E olha que tem surtido muito efeito, porque pelo Brasil afora, por onde eu tenho andado, o terço dos homens tem sido uma festa. E eu fico maravilhado quando eu tenho a oportunidade de pregar, por exemplo, o terço dos homens. Eu fiz uma pregação em Brasília, terço dos homens,
O dia que eu cheguei lá tinha 280 homens. Eu fiquei emocionado pelo seguinte, eu penso assim, você vê uma igreja cheia só de mulher para rezar o terço, para nós é coisa comum. Mas você vê uma igreja cheia de homens com o terço na mão, é algo que eu acho que o inimigo dá salto absurdo, porque ele sabe muito bem que nós somos mais difíceis, que nós somos casca dura, como eu costumo dizer. Aliás, como dizia Moisés, nós somos realmente cabeça dura. E quando eu vejo hoje essa celebração do terço, como eu tenho visto, por onde eu tenho passado, eu fico com o coração transbordando de alegria. Eu quero aproveitar esse momento para dizer a você, meu irmão, você que canta, você que gosta de cantar, o nosso programa está aberto. É um espaço que você tem onde você pode mostrar o seu trabalho. Não importa se você tem CD gravado, se você canta só no ministério, nas celebrações, venha participar conosco, entre em contato com a produção aqui da Mãe de Deus e venha participar conosco e nós teremos o máximo prazer de mostrar o seu trabalho. E também, se você tem a sua história, como todos nós temos, e gostaria que a sua história fosse contada aqui, escreva, faça um rascunho da sua história e mande para nós aqui para a produção Mãe de Deus, e nós vamos selecionar e vamos contar a sua história aqui na TV. Não é bacana isso aí? Maravilhoso, com certeza. Então participe. Outra coisa, nós estamos com o nosso programa Nael de Freitas e Amigos, estamos começando e precisamos da sua ajuda. Precisamos ter pessoas que nos apoiem para que possamos continuar com o nosso programa, levando o que tem de melhor da nossa música regional, da nossa música litúrgica, enfim, aquilo que acontece na nossa igreja, tudo aquilo que vem a somar com a nossa igreja, mostrando às nossas comunidades os trabalhos que são realizados nas nossas comunidades. Ok? Então é o seguinte, eu vou tomar um cafezinho e volto num minuto. Até lá. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem e aposto que achou o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato e não custa quase nada. Apoio INECAM, Instituto de Educação e Comunicação de Ananindeua. Eu daria tudo para voltar ao tempo e mudar essa história. Tá com meu pai junto aqui hoje. Meu esposo, Jandir Périos, né? Aconteceu um acidente numa fazenda onde ele administrava. Quando ele levou o choque naquela descarga elétrica forte, né? Ele caiu. Ele perfurou a cabeça e no hospital ele veio a óbito. Esse acidente de trabalho destruiu a minha família. Se o proprietário da fazenda quisesse realmente fazer a manutenção daquele local, com certeza hoje seria diferente. Meu nome é Rony Christoph Périos e eu perdi meu pai por um acidente de trabalho. Trabalho seguro. Prevenção é o melhor caminho. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor.
Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Não vai me fazer falta. Estou sempre doando. Minha filha já está um pouco maior, ganhando peso. Quem se coloca no lugar de uma mãe, ajuda. Só a mamãe sabe o que eu senti. O meu filho João nasceu prematuro. E graças à doação de leite materno, ele está forte e saudável. Eu dou. A Isabela ainda é prematura e está internada. Mas com a ajuda das mães que doam, logo logo a gente vai estar junto em casa. Se você está amamentando, doe leite materno. Sua doação significa vida para uma criança. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Cidadania, educação e cultura regional você vê aqui na TV Interação. Continue ligado na nossa programação. Estamos de volta com o programa Nael de Freitas e Amigos. E como eu falei, agora nós estamos no segundo bloco, eu falei no primeiro bloco, que estaríamos recebendo hoje duas pessoas muito importantes para a nossa comunidade católica de Capanema. São dois irmãos que fazem parte, dois amigos e irmão de caminhada, não é irmão de sangue, irmão de caminhada, que fazem parte da coordenação do Terço dos Homens. Aqui à minha esquerda, o meu irmão Fredson e aqui à minha direita, o Chiquinho. E eles vão falar para nós do Terço dos Homens. O que consiste, Fredson, o Terço dos Homens? Como que vocês têm desenvolvido o Terço dos Homens? Como começou o Terço dos Homens? Como que está essa receptividade do Terço dos Homens na nossa paróquia geral, em todo, tanto a comunidade aqui da cidade como das comunidades rurais? Primeiramente, quero agradecer o convite em nome da coordenação do Terço dos Homens, essa Obrigado. Oportunidade que você está nos dando para nós apresentarmos aqui o nosso trabalho. E diante da pergunta que você nos fez, o Terço dos Homens começou em 2010 com os guardas de Nossa Senhora. Os guardas de Nossa Senhora estavam todo o tempo a serviço da paróquia, mas eles não se reuniam assim para preencher aquele lado espiritual. Que bacana, né? Aí, numa das conversas entre eles chegaram à conclusão que faltava esse algo mais. Faltava esse algo mais. Aí foi que surgiu a ideia deles se reunirem para rezar o terço, né? Na época, o pároco era o Frei Fábio, eles consultaram o Frei Fábio, e o Frei Fábio deu todo o apoio e liberou a paróquia para que eles pudessem se reunir, não é verdade? E o grupo foi crescendo. Inicialmente, como eu falei, os guardas de Nossa Senhora. Eles se reuniam, aí começaram a chamar os parentes, os amigos, e o grupo foi crescendo. De maneira que chegou ao tamanho que foi preciso fazer uma coordenação para que pudesse organizar aquele número de soldados para rezar o terço. E cada vez chegando mais soldados? E hoje, o nosso trabalho, assim, a sua segunda pergunta sobre o que consiste. Primeiramente, como o próprio nome diz, evangelizar homens.
Evangelizar homens, certo. No nosso caso, terço dos homens. Nós sabemos que evangelizar homem é um pouco mais difícil do que evangelizar mulher, como você já falou. É verdade. Porém, vale ressaltar que quando você consegue evangelizar o homem, o resultado é muito grande. É fabuloso, fabuloso. Porque o homem, sem discriminar, sem machismo nenhum, mas assim parece que quando ele se envolve, ele tem uma dedicação mais profunda, ele quer atingir os seus objetivos de uma maneira com qualidade, né? E eu costumo dizer que o texto dos homens, o ponto fundamental são duas passagens da Bíblia. Aquela que Jesus diz, ide pelo mundo evangelizar, e a outra quando ele passa às margens do mar e ele vê aqueles pescadores limpando a rede e eles dizem, larguem tudo e me acompanhem, que eu farei de vocês pescadores de homens. Esse é o fundamental para o texto dos homens. E como eu vinha dizendo, o texto dos homens, no início, ele tinha participação de 30 a 40 homens. Apenas esse número. Nunca crescia, ficava nesses 30 a 40 porque estava ali, digamos assim, resumido aos guardas. Aos guardas de Nossa Senhora. Quando foi feita a coordenação que deu essa liberdade para que outras pessoas se envolvessem também, viessem participar, passamos a fazer um cadastro para ter um registro da participação dos homens. E o que é surpreendente, hoje nós temos a participação em média de 120 a 180 homens. Por terço. Por celebração do terço. Veja bem, só aqui na comunidade, só aqui na paróquia da Igreja Matriz. E lembrando, viu, Fredson, que, Chiquinho, aqui o nosso bate-papo é bem à vontade. Quando você quiser interagir, nós estamos aqui, o nosso papo aqui é entre nós três e ninguém fica de fora. Então você pode muito bem entrar igual eu entrei agora e vamos juntos nesse bate-papo assim bem descontraído. Agora, você veja, né, Fredson, eu fico maravilhado, como eu falei ainda agora, essa questão da celebração do terço, porque o terço, na verdade, é uma oração, uma celebração de unidade. Assim como o Pai Nosso é a oração da unidade, o terço também é uma oração de unidade. Tanto que você vê que é uma continha após a outra. Então, é uma sequência, é uma coroação, né? Nós coroamos Nossa Senhora com as Ave Marias, os terços, os credos, o Pai Nosso e a Salve Rainha. Na verdade, o terço é uma coroa para Nossa Senhora. Então, mas aí... Agora, como nosso irmão Chiquinho quer também falar, eu vou deixar para ele explicar um pouco do nosso trabalho nas comunidades. Não vamos poder falar tudo de uma vez, porque nós ainda temos 2 blocos para a gente falar, né? Então vamos falando tudo que nós temos para falar para a comunidade. Inclusive nós ainda vamos falar daquela comunidade rural que o Chiquinho vai falar bacana isso aí, sobre a comunidade, a celebração que foi ontem na comunidade rural, onde eu falei, eu cantei, cantamos lá na 10. E antes de fechar esse bloco, dá para eu contar uma historinha aqui, o meu irmãozinho Lucas? Dá, né? Então é o seguinte, falar do terço, eu gosto de usar essa história quando eu prego alguma coisa, tenho oportunidade de pregar para um grupo de oração, enfim. Eu gosto de fazer essa colocação sobre a meditação do terço. Celebrar um terço, rezar um terço meditativo, pensando em cada mistério, vivenciando a caminhada de Jesus, que foi o nascimento, vida e morte e ressurreição. O terço e a palavra de Deus. Prestem bem atenção nessa história. Havia uma senhora muito simples que vendia verduras na vizinhança. Certo dia, tia Teca, conhecida por toda a vizinhança, foi vender suas verduras na casa de um senhor e lá perdeu o terço no jardim da casa deste. Passados alguns dias, tia Teca voltou novamente à sua casa. Esse veio logo zombar de tia Teca. Ele dizia para ela: "Você perdeu o seu Deus?" Ela disse:
humildemente: eu perdi meu terço? Perdi meu Deus? Nunca. Então ele pegou o terço e disse: não é este o seu Deus? Ela disse: graças a Deus, o Senhor encontrou o meu terço. Muito obrigada. Ele disse: por que você não troca este cordão com estas sementinhas pela Bíblia? Ela disse: gente, olha a resposta que essa senhora analfabeta deu. É coisa do Espírito Santo. Não tem outra explicação. Ela disse: porque a Bíblia eu não sei ler. E com o terço eu medito toda a palavra de Deus e aguardo no meu coração. Ele respondeu: medita a palavra de Deus? Como assim? Poderia me dizer? Posso sim. Respondeu tia Teca, pegando o terço, e disse: quando eu pego na cruz, eu lembro-me que o Filho de Deus derramou todo o seu sangue pregado numa cruz para salvar a humanidade. Esta primeira conta grossa me lembra que há um só Deus onipotente. Estas primeiras contas, estas 3 contas pequenas me lembram as 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta conta grossa me faz lembrar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que é o Pai Nosso. O terço tem 5 mistérios que fazem lembrar as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo cravado na cruz. E cada mistério tem 10 Ave-Marias, que me fazem lembrar os 10 mandamentos que o Senhor mesmo escreveu nas tábuas de Moisés. O Rosário de Nossa Senhora tem 15 mistérios, que são 5 gozosos, 5 dolorosos e 5 gloriosos. De manhã, quando me levanto para iniciar a minha luta do dia a dia, eu rezo os mistérios gozosos, lembrando-me do humilde lar de Maria de Nazaré. Ao meio-dia, no meu cansaço e fadiga do trabalho, eu rezo os mistérios dolorosos que me fazem lembrar a dura caminhada de Jesus Cristo para o Calvário. Quando chega o final do dia, com as lutas vencidas, eu rezo os mistérios gloriosos que me fazem lembrar que Jesus venceu a morte para nos dar a salvação a toda a humanidade. E agora, diga-me onde está a idolatria? Ele, depois de ouvir tudo isso, disse: eu não sabia disso. Ensina-me, tia Teca, a rezar o terço. Amém por isso. Eu vou fazer um breve intervalo e volto já. Grave essa história no seu coração. Isso serve para aqueles que pensam que nós que rezamos o terço e temos o conhecimento, o que nós estamos fazendo, não somos idólatras. Nós adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento, e na meditação do Santo Terço nós adoramos Jesus e honramos Jesus também. E não há um momento maior e mais adequado para se adorar Jesus do que honrar a Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Eu volto já. Não sai daí. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar, como as da hanseníase. Elas aparecem na pele
e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas, e insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Não vai me fazer falta. Estou sempre doando. Minha filha já está um pouco maior, ganhando peso. Quem se coloca no lugar de uma mãe, ajuda. Só a mamãe sabe o que eu senti. O meu filho João nasceu prematuro. E graças à doação de leite materno, ele está forte e saudável. Eu dou. A Isabela ainda é prematura e está internada. Mas com a ajuda das mães que doam, logo logo a gente vai estar junto em casa. Se você está amamentando, doe leite materno. Sua doação significa vida para uma criança. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Quem anda em 2 rodas não tem a proteção como no carro em caso de acidente. A motocicleta é um veículo como outro qualquer e deve seguir as mesmas leis de trânsito. Inclusive, ao ultrapassar uma moto é preciso guardar a mesma distância como se fosse um carro. A diferença é que o motociclista está numa posição bem mais frágil que o condutor de um carro. Os acidentes com motos costumam ser mais graves. E para preservar a vida do motociclista, este é um item obrigatório, o capacete. Mas não basta apenas colocar o capacete na cabeça, tem que seguir essas dicas. A viseira deve permanecer fechada enquanto se pilota. Se o capacete não tem viseira, é obrigatório o uso de óculos de proteção, para impedir que coisas como insetos, areia, pedras e água atinjam os olhos. A cinta deve estar fechada e justa e o capacete deve ser do tamanho da cabeça, nem maior nem menor, para não comprometer a segurança. Outro item de segurança importante no capacete são as faixas refletivas. Elas devem sinalizar todos os lados do capacete. Para motos de uso particular, devem ser brancas. Para as motos dos motoboys, registradas na categoria aluguel, devem ser vermelhas e brancas. E atenção, pessoal das 2 rodas, confira se o capacete tem o selo do Inmetro. É um item obrigatório. Até a próxima e vamos em frente. Sempre com o capacete. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Você está assistindo TV Interação, a caçulinha da cidade. Estou de volta com o programa Nael de Freitas e Amigos, aqui pela TV Mãe de Deus e também pela TV Interação, TV
fechado, canal fechado de Belém do Pará. E hoje, recebendo dois amigos, dois irmãos de caminhada, que é o Fredson e o Chiquinho, que fazem parte da coordenação do Terço dos Homens aqui em Capanema. E como nós falamos no segundo bloco, falamos já sobre em que consiste o terço, esta movimentação que o terço vem fazendo, esta celebração do terço tem causado na comunidade capanemense. E agora o Chiquinho vai falar para nós um pouco mais sobre as comunidades rurais, mas antes, porém, eu quero lembrar você que canta, não esqueça, nos procure, venha cantar conosco, mostrar o seu trabalho aqui no programa Nael de Freitas e Amigos. Mesmo que você não tenha CD gravado, se você canta nos ministérios, na igreja, venha participar. Ligue, entre em contato com a produção do programa para que você possa participar, tá bom? Lembrando também que estamos precisando dos nossos colaboradores que nos apoiem. Inclusive o Chiquinho, já intimei o Chiquinho aqui a ser um dos nossos colaboradores, né? Uma intimação terrível, né, Chiquinho? Tá bom, eu já posso contar com o meu irmãozinho aqui. E como nós estamos falando do terço, claro, o terço é uma oração mariana, 100% mariana. As pessoas, muita gente não sabe, as pessoas acham que nós somos idólatras, não somos. Nós somos devotos de Maria e graças a Deus que nós temos uma mãe como Nossa Senhora. Aí diz um grande santo da Igreja Católica, São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele fala assim: não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua Santa Mãe. Não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua Santa Mãe. Este livro aqui, para quem não sabe, é o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria. Este livro foi escondido pelo inimigo. Aí Lucas, mostra aí para o pessoal a capa desse livro. É um dos livros mais importantes sobre Nossa Senhora. Este livro foi escondido pelo encardido durante 130 anos. Só depois ele foi achado, faltando a primeira e a última página. Mas é uma verdadeira pérola. E digo a você, meu irmão e minha irmã, mesmo que você não seja católico, mas se você se diz cristão, se você tem Jesus como Salvador, vou dizer para você de uma maneira bem clara: compre este livro e também as Glórias de Maria. Não é para você adorar Maria, não é isso não. Eu quero que você que se diz cristão, você conheça verdadeiramente a preciosidade, o verdadeiro lugar de Nossa Senhora. Não é para você adorar Maria e nem para você, não estou dizendo isso com o intuito de você retornar ou voltar para a Igreja Católica, nada disso. Continue no seu lugar. Se você se sente bem, continue lá, mas que você saiba e conheça o verdadeiro papel de Nossa Senhora. Não é na Igreja Católica, não, é na humanidade. O verdadeiro papel de Maria na humanidade, tá certo? Então compre este livro, A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, é o Tratado de Nossa Senhora e as Glórias de Maria. Este aqui é de São Luís Maria Grignon de Montfort. Você pode comprar aqui na Arte Sacra, tá bom? E agora voltando aqui com o meu irmãozinho Chiquinho, que vai falar das nossas comunidades, aonde são celebradas, como que está o desempenho dessas comunidades. Hoje não dá para a gente falar de todas as comunidades, que são tantas, né, Chiquinho? Mas você vai falar pelo menos de quanto? De umas 3, 4 comunidades, inclusive daquela que nós tivemos lá ontem, né? A gente vai conversar então, sobre os nossos trabalhos, né? Então manda ver. É uma satisfação muito grande a gente estar mais uma vez no programa Nael de Freitas e Amigos.
né, para falar do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo no terço aqui no município de Capanema e também trabalhos onde a gente é chamado, inclusive de algumas comunidades. É um trabalho que já vem desenvolvendo, já vai inteirar 7 anos, né? O Alfredo já se reportou no segundo bloco que a gente de como foi que ele começou, como se desenvolveu, como está se desenvolvendo. E então, como está sendo a receptividade também, né? A receptividade. O mais importante para a gente é a receptividade. Né? Exatamente. O resultado do trabalho que tem sido feito, que é um trabalho, é um grupo de oração. Sim, né? com certeza. Então o texto, ele é um grupo de oração, né? E que vai em todas as comunidades onde é chamado. E nós temos também uma certa hierarquia dentro das nossas celebrações aqui na Igreja Matriz da Paróquia de Capanema, que as nossas reuniões elas são todas as quinta-feiras, às 7h30 da noite, pontualmente, e todas as terças-feiras os nossos trabalhos na casa de uma família. Então nós temos o trabalho de evangelização na igreja e nós temos o trabalho de evangelização na família. Nós atendemos aonde a gente é chamado. Nós trabalhamos para evangelizar tanto nas comunidades rurais quanto nas comunidades aqui da zona urbana. As comunidades rurais, a gente visita, foi fundado São Leandro, Cajueiri de Boa Esperança, que fica no município de Itacoatiba, Diocese de Bragança, mas também nós temos essa parceria de todo ano, aquele compromisso da gente no Cajueirinho. Nós ontem tivemos uma celebração excelente lá na 10, aqui do quilômetro 10, que vai para Maranhão, né, na comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi linda, foi uma maravilha, foi muito bonita a celebração. Inclusive nessa comunidade, Chiquinho, nessa comunidade, nessa celebração de ontem, meus irmãos, nós vamos mostrar um pouquinho de como foi essa celebração maravilhosa. Foi uma verdadeira confraternização. Eu fiquei encantado ontem com a participação, eu fui convidado para participar. Eu faço parte do Terço dos Homens também, aqui em Capanema, porque eu estou aqui agora e participo do terço, porque eu sou devoto de Maria e rezo o meu terço todos os dias, quando não rezo o rosário, tá bom? Mas pelo menos o terço todos os dias eu rezo o meu terço em casa. E estou participando com os irmãos aqui no Terço dos Homens, e ontem eu tive a felicidade de cantar, inclusive, lá com eles, mostrar alguma coisa do nosso trabalho. E foi fantástico a celebração ontem. E nós vamos mostrar para vocês um pouco do que foi essa celebração ontem. Então essa presença do Nael de Freitas nessa celebração foi ótima, ela enriqueceu muito mais a nossa celebração. Então assim, a nossa celebração elas são muito dinâmica, ela não é um simples rezar do texto. Agora, o que nós achamos de mais interessante na questão de celebrar, fazer a celebração do texto, é a profundidade de como nós rezamos. Nós não temos uma preocupação muito grande na questão de orar. Não é só chegar lá e fazer Pai Nosso que está no céu, santificado. Não. A gente aí vira mecânico, é uma oração mecânica. Né? Uma oração mecânica, não é isso. A oração ela tem que ser mais escutada, analisada, meditada, para você dar sentido à oração. Oração contemplativa. Para que ela possa dar o resultado esperado. E continuando falando das comunidades, olha, nós temos as nossas caminhadas, a nossa carreata todo ano para Santa Clara, aqui em Peixe-Boi, que é maravilhosa agora no segundo semestre. Primeiro semestre, como é muita chuva, a gente não tem tanta atividade por conta das chuvas. Mas o segundo semestre, praticamente toda semana, e quase todos os dias da semana, a gente tem uma ocupação, a gente não para de jeito nenhum. A gente não para, graças a Deus. Né, Fred? Isso é interessante, né? Santo Antônio do Cumaru, no Bonito. O Santo Antônio do Cumaru, que nós temos comunidade rural, Santo Antônio do Cumaru, e através do Terço dos Homens aqui, através dessa comunidade também, de Santo Antônio do Cumaru, e que nós temos os nossos grupos aqui na cidade, que é o grupo, um dos vários grupos também, que faz esse trabalho também, o Terço de lá de São Luís Gonzaga também, que foi fundado por nós, está com mais de ano, fomos esse ano para a celebração. São Luís Gonzaga fica aqui na saída para Salinas, né? E eles também estão agora, por exemplo, estão fazendo um trabalho na paróquia do Bonito, estão sendo chamados, então, mas tudo isso é um trabalho
que nós do texto daqui do centro estamos acompanhando, então é acompanhado por nós. Então a gente tem essa preocupação maior com todos os grupos que hoje, fundado pelo texto aqui do centro, são 14 grupos aqui nas comunidades. Que aqui é o grupo mãe, né? É o grupo mãe, então tem essa preocupação geral dos grupos. Nós estamos finalizando esse bloco, Chiquinho. Nós estamos finalizando esse bloco e depois nós vamos continuar. Eu queria mostrar um pouquinho da celebração, do que aconteceu ontem lá na celebração. Depois a gente encaixa um pouco das imagens, né, Lucas, nesse bloco ou no outro bloco. E nós vamos tomar um cafezinho e voltamos já já. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que achou o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato e não custa quase nada. Apoio INECAM, Instituto de Educação e Comunicação de Ananindeua. Eu daria tudo para voltar ao tempo e mudar essa história. Tá com meu pai junto aqui hoje. Meu esposo, Jandir Périos, né? Aconteceu um acidente numa fazenda onde ele administrava. Quando ele levou o choque naquela descarga elétrica forte, né? Ele caiu. Ele perfurou a cabeça e no hospital ele veio a óbito. Esse acidente de trabalho destruiu a minha família. Se o proprietário da fazenda quisesse realmente fazer a manutenção daquele local, com certeza hoje seria diferente. Meu nome é Rony Christoph Périos e eu perdi meu pai por um acidente de trabalho. Trabalho seguro. Prevenção é o melhor caminho. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Cidadania, educação e cultura regional você vê aqui na TV Interação. Continue ligado na nossa programação. Estamos de volta com o programa Nael de Freitas e amigos, hoje recebendo o Chiquinho e o Fredson, que fazem parte da coordenação do Terço dos Homens de Capanema. E agora, nesse quarto bloco, nós já vamos partindo para a reta final do nosso programa. Como sempre diz, né, Chiquinho e Fredson, tudo que é bom dura pouco.
Por quê? Nós começamos a gravar, já estamos terminando o programa, vontade de gravar mais, né? Mas vocês vão ter muitas oportunidades de vir ao nosso programa e será sempre uma satisfação recebê-los em qualquer situação que vocês precisarem divulgar. Venham conosco, porque o nosso programa está aqui aberto para a comunidade, para tudo aquilo que acontece na nossa comunidade, na nossa paróquia e na nossa igreja a nível de Brasil e de mundo. E o Chiquinho vai começar a fazer um fechamento do que ele estava falando e agora já partindo para as considerações finais, né, Chiquinho? Satisfação é nossa, Nael, porque é uma satisfação muito grande a gente estar esse contato, a gente ter essa abertura do meio de comunicação, né, onde a gente pode também transmitir aqui o nosso trabalho, a gente pode falar do nosso trabalho, a gente pode passar para as comunidades a importância que tem um texto, de rezar o texto. Eu quero só me reportar de uma coisa, que a gente faz o programa do Texto dos Homens também todas as quinta-feiras, às 16 às 17 muito horas, importante. Aqui no Rádio Antena C, né, e a gente faz muita pesquisa, procura os dados, procura coisas novas, notícias recentes, inclusive de Roma, né, de como os trabalhos que o Papa desenvolve, o trabalho da Igreja a nível universal, né? E uma dessas pesquisas, dessas buscas, o que eu encontrei, né, é que o Papa, ele não dorme de jeito nenhum todas as noites sem rezar o texto. Então isso, sabe, deixa a gente assim, mas muito feliz, assim, até assim, comovido da importância que entusiasmado para continuar perseverante na fé. Então o que a gente faz aqui diante desse programa? A gente continua convidando. Você, com certeza que você, vindo da igreja às quinta-feiras ou participando na sua comunidade da celebração do texto, com certeza você vai achar legal, com certeza você não vai se arrepender de jeito nenhum de tirar o pé de dentro de casa, dar o passo na calçada e você chegar até a igreja ou até alguma casa de família que esteja rezando o texto. Então não perca essa oportunidade. Nós convidamos você, se junte a nós, se junte a esse soldado, como o nosso companheiro Alfredo sempre fala, nós somos soldados de Cristo, nós tentamos ser soldados de Cristo. Servimos como instrumento do Espírito Santo para tentar levar essa história fantástica que tem da salvação. E eu não tenho dúvida disso. Isso a gente fica, é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, e nós deixamos esse convite aqui, Nael, viu? Nesse programa. Muito obrigado. Nos acompanhe. Nós Isso agradecemos mesmo. Essa oportunidade que você está dando nesse programa para a gente poder falar do texto dos homens, e estamos à disposição a hora que você precisar da gente. Da mesma forma. Desse companheirismo, assim, esses braços juntos, né? Nós juntos é que construímos essa história, continuamos construindo essa história. Então, a vocês, muito obrigado. Viu? E pode contar com a gente, pode contar comigo. E eu quero reforçar uma coisa só. Este livro que eu mostrei para vocês, o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, quem foi um dos grandes divulgadores, difundidores deste livro foi o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que este livro aqui, ele não dormia sem rezar, sem ler um pouquinho do Tratado de Nossa Senhora, que era seu livro de baixo travesseiro. Livro realmente de travesseiro, tá bom? Então é o seguinte, de cabeceira, desculpa, travesseiro não, de cabeceira. E agora o meu amigo e irmão Fredson vai fazer suas considerações finais, mas ele também tem algo a falar sobre o texto dos homens, não esquecendo, viu, Fredson, de aqueles contatos que você tem que passar para o pessoal curtir as fotografias, tudo aquilo que são postados sobre o texto dos homens, ou seja, essa valorização sobre o texto dos homens, tudo aquilo que vem sendo desenvolvido por vocês. Isso mesmo. Como considerações finais, eu quero deixar aqui, dizer que o nosso trabalho em Capanema atingiu uma proporção tamanha que hoje a nossa agenda é completa. Fantástico. Difícil de arrumar uma oportunidade em cima da hora para encaixar qualquer programação dessas comunidades que nos convidam. Ótimo. E toda a comunidade que nos convida, lá nós lançamos a proposta. Se ainda não tem o Texto dos Homens, a gente lança sempre a proposta para se fundar o Texto dos Homens naquela comunidade. Que aconteceu ontem. Justamente o que eu ia falar. E as armas do Texto dos Homens é muito simples. Você só precisa do próprio texto, que todo católico carrega, ou no carro, ou na moto, ou no próprio pescoço. Ele pode até não rezar, mas ele carrega. É uma arma que já é
do católico, já com ele. E o nosso livrinho, que vai ajudar você a se concentrar na celebração do terço. Aqui tem toda a celebração do terço, tanto o tradicional como o nosso terço dos homens, com umas poucas mudanças para ajudar a pessoa a se concentrar, a evangelizar e a participar. E o principal, o que eu costumo dizer, que você, homem, que ainda não participa do terço dos homens e quer participar, é muito simples. Você só precisa de disponibilidade, querer, aceitar e vir. Porque quando você chega aqui, você vai ver que você pode, você quer e você faz. Lá não há nada que vai impedir você de participar. Nosso irmão Nael de Freitas chegou agora há pouco, já participa, ele mesmo se sentiu chamado para participar da banda, ninguém fez convite, lá é bem democrático. Se você quer fazer uma leitura, você vai lá e diz, olha, eu quero ler, você vai ler. Se você quiser fazer uma pregação, você vai lá e diz, olha, hoje eu quero pregar, e você prega. Simplesmente, se você não quer falar, você não quer estar à frente, você simplesmente vai lá com a gente e diz assim, o texto de hoje eu quero dedicar a um parente, a um amigo, a um enfermo. E assim nós faremos para o bem de toda a comunidade e o crescimento do Terço dos Homens. Amém. Lembrando que apesar do nome ser Terço dos Homens, as mulheres participam também. As mulheres né? são muito bem-vindas. Lá não há machismo. E só para reforçar aqui o que você falou no início, nós temos o nosso Face. Isso, a nossa página no Facebook. É muito simples. Você vai lá e clica lá, Terços dos Homens Capanema, e você vai encontrar este símbolo lá, e você pode curtir as fotos de todos os nossos encontros, inclusive da sua participação ontem, lá na 10ª Travessa, na Comunidade Nacional do Perpétuo Socorro. Fala nisso, vamos mandar um grande abraço para esse povo. Para a comunidade lá que nos recebeu, que vai ser fundado o Terço dos Homens lá. Exatamente, vamos mandar um grande abraço para os nossos irmãos que nos receberam maravilhosamente bem. E veja o importante da internet na nossa vida. O Terço dos Homens de Capanema, ele já é nacional. O Terço dos Homens Nacional já anda divulgando o nosso trabalho em todo o território nacional através do Facebook. Ótimo. Eu quero agradecer o convite. Eu que agradeço. E dizer que nós, Terço dos Homens, estamos sempre livres, dispostos a participar de tudo que se refere à igreja, independente de ser em Capanema ou na região. Da mesma forma. Muito obrigado, eu quero agradecer a presença de vocês por ter aceito o convite, Chiquinho e Fredson, muito obrigado, meu irmão, que Deus abençoe vocês. Estamos juntos, amém. Estamos juntos na caminhada e agora, já partindo para a reta final, como nós falamos agora há pouco, tudo que é bom dura pouco. E neste momento eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, você que está nos assistindo, abra o seu coração. Fique disponível, bem à vontade, sentado, se você estiver em pé, não importa se você estiver deitado, como você estiver. Simplesmente diga estas palavras, Senhor, eu quero, eu aceito, eu permito que o Senhor faça em mim a sua obra. E eu quero colocar nas mãos de Maria, aquela escolhida pelo Pai para ser a mãe de todas as mães, a bem-aventurada, a única mulher bem-aventurada, que não é simplesmente cheia do Espírito Santo, ela é plena do Espírito Santo, a única. E é nas mãos de Nossa Senhora que eu quero colocar, meu irmão, o seu pedido de oração, a sua necessidade, o momento que você vive. Eu não sei a sua situação, mas o Senhor sabe e conhece. Mas que você acredite que Deus é o Deus que tudo pode. Esse é o Deus que nós acreditamos. E quis que tivéssemos sempre um intercessor entre Ele e nós. Por que isso? Porque quem somos nós para nos dirigirmos ao perfeito sem nada? Com todas as nossas manchas de pecado, com todas as nossas dificuldades, nos acharmos o suficiente
para nos apresentar diante do Senhor de peito aberto. Por isso é que nós temos essa intercessora maior, Nossa Senhora, assim como temos os santos, os anjos, mas Maria é a grande pilastra, a nossa ponte entre a humanidade e Jesus. E eu costumo dizer que até Jesus, Maria não pede, ela manda. O pedido dela não é um simples pedido, é uma ordem. Tudo aquilo que nós colocamos na mão da mãe, você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que a sua oração, que o seu pedido não ficará vazio, ele será atendido, porque ela é a mãe, aquela que nos acolhe em todos os momentos, nas nossas dificuldades, ela sempre está perto de nós, nos apontando, nos conduzindo, pegando-nos pelas mãos e levando a Jesus. Mãe, recebe todo o nosso clamor, todas as necessidades dos teus filhos e filhas que nos assistem agora. A Senhora, que conhece muito bem, que a Senhora possa pegar cada uma dessas situações, seja de enfermidade, seja de familiar, seja financeiro, eu não sei, qualquer uma das situações que você esteja passando. Acredite que a mãe leva ao Senhor Jesus e a sua oração, o seu pedido será atendido em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, aqui termina o programa Nael de Freitas e Amigos. Eu estarei de volta a semana que vem, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Fiquem com Deus e até a semana que vem.